Encontros com a Verdade. Elisa Macelli. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Não ficará bem coisa alguma. Não está vendo como ela está chorando com medo que eu morra. Estou vendo e sei como tem sido a vida de vocês, mas agora terminou. Precisa aceitar isso. Está voltando para casa e sabe que lá é muito bom. Não quero voltar para lugar algum que não seja a minha casa. Será que você não entende isso, Donata? Todos acompanhavam a conversa. Marina, assim como Jaime, estavam confusos e não entendiam o que estava acontecendo. Ademir, com a mão, fez um sinal para que esperassem. Eles entenderam que na hora certa teriam todas as respostas. Ieda chorava sem parar e com um lenço enxugava as lágrimas. A porta se abriu e por ela entrou um senhor que, ao ver lá ali, perguntou: por que está chorando, Ieda? Mamãe piorou. Sim, meu irmão. O doutor disse que nada mais pode ser feito. Tudo o que puderam fazer já fizeram e agora só nos resta esperar. Estou com muito medo. Tem certeza, doutor? Sabe que ela, apesar de ter 72 anos, sempre resistiu e lutou contra a doença. Sim, Josmar, tem razão, mas apesar de toda a fortaleza ela ficou doente e o peso dos anos conta muito. Sei disso, doutor, mas não existe mesmo chance de que ela se restabeleça. Infelizmente não. Já esgotamos todos os nossos recursos. O organismo está rejeitando os medicamentos e eles já não fazem mais efeito. Ela está nos ouvindo? Acho que sim, Josmar. Embora não tenha certeza se está nos ouvindo ou conversando com alguém que não estamos vendo ou ouvindo. Por que está dizendo isso, Ieda? Agora há pouco ela falava com uma mulher que disse ter o nome de Donata. Josmar sorriu e em pensamento disse: obrigado, meus irmãos, por estarem aqui neste momento. Donata olhou para Ademir, que sorriu e jogou um raio de luz sobre Josmar, que se aproximou de Maria Isabel dizendo: mamãe, não sei se está me ouvindo, mas se estiver, quero que saiba que amo muito a senhora e desejo que parta em paz. Cumpriu sua missão e o seu tempo aqui na terra. Estamos bem, sentiremos sua falta, mas a senhora está sofrendo muito com essas dores que não passam. Que está dizendo, Josmar? Ainda não chegou a minha hora. Não posso deixar você e muito menos a Ieda. Ela não saberá viver sem mim. Mesmo tendo dito com a voz muito fraca, Josmar conseguiu ouvir e disse: mamãe, não precisa mais se preocupar conosco. Eu e Ieda estamos bem. A senhora fez um bom trabalho. Criou-nos e nos deu tudo o que precisamos. Fique em paz, mamãe. Ieda disse que a senhora está conversando com amigos seus, que devem ter vindo levá-la em segurança. Agradeço a esses amigos e a entrego em suas mãos. Vá em paz. Que é isso, Josmar? Não quero ir a lugar algum. Quero ficar com vocês. Tenho ainda muito para fazer. Vocês sempre foram minha responsabilidade e continuam sendo. Pensa que ainda não sofro por ter me abandonado e se casado com aquela mulher. Sofri muito, mas mesmo assim você ainda é meu filho, eu o amo muito e não quero deixá-lo. Marina, não conseguindo se conter nem esconder sua curiosidade, perguntou: por que ela está dizendo isso, Donata? Apesar de já estar com 72 anos e muito doente, não quer morrer e fica dizendo que não chegou a hora. Quando é a hora? Quando o espírito acha que chegou a sua hora. Para a morte, Marina, nunca é a hora. Muitas pessoas com a idade de Maria Isabel ou até mais velhas estão bem e conseguem ter uma vida relativamente boa, mas com ela foi diferente. A doença apareceu há algum tempo. A medicina tem muito recurso, porém chega uma hora em que nada adianta. As pessoas, independente da idade, não querem morrer e sempre, embora saibam que é inevitável, encontram uma desculpa para poder adiá-la. Maria Isabel está dizendo que não quer morrer porque precisa ficar ao lado da filha. Sim, ela está dizendo isso, porém na realidade se não fosse a filha ela encontraria outra desculpa qualquer. Por desconhecer a vida pós-morte o ser humano tem medo e faz de tudo para adiar esse momento. Medo do quê, Donata? Do desconhecido, de não saber o que acontece realmente depois da morte. Donata, porque o organismo rejeita os medicamentos e porque eles não fazem mais efeito.
Porque está na hora da separação. Está na hora de o espírito voltar para casa e o corpo, que cumpriu muito bem a sua tarefa, voltar para a terra. Por que pergunta isso, Marina? O corpo de Maria Isabel já está envelhecido, mas o meu não. Eu era jovem, tinha filhos para criar e um marido que me amava. Não devia ter morrido tão cedo. Tudo acontece na hora certa e da maneira como tem de ser. Embora não aceite ainda, você morreu na hora certa. Na sua hora, nem um minuto antes ou depois. Sei que isso é verdade, mas ainda continuo achando injusto. Você sempre fala a respeito da missão que temos de cumprir. Eu não tive missão alguma e mesmo que tivesse não tive tempo para descobrir qual era e muito menos tempo para cumprir. Isso não é justo. Maria Isabel viveu muito tempo, acertando ou errando, ela teve tempo de criar seus filhos, mas eu não. Você cumpriu sua missão. Que missão? Como? Nada fiz de bom para a humanidade, não fiz algo que me tornasse famosa ou reconhecida. Qual foi a minha missão, Donata? Donata começou a rir baixinho. Marina e Jaime, confusos, olharam para ela que após parar de rir, disse: Desculpem por eu estar rindo, mas é que acabei de constatar uma coisa. Que coisa, Donata? Você, como a maioria das pessoas, pensa que uma missão para ser cumprida deve ser algo grandioso e que as torne reconhecidas e renomadas, quando na realidade não é assim. Não é? Perguntou Jaime. Não, Jaime, não é. Ao contrário, quando um espírito está planejando sua reencarnação, tentará de todas as maneiras possíveis, fugir de uma missão grandiosa. Por que ele faz isso? Porque todo espírito deseja renascer para poder resgatar erros, encontrar inimigos para que tenha a oportunidade de reconciliação e possa evoluir. Sabe que tem uma missão, mas sempre escolhe a mais fácil, aquela que não o colocam em risco de falhar. Não estou entendendo, uma missão da maneira como penso só pode trazer facilidade, pois com ela pode, se ajudar a muitas pessoas. Tem razão, Marina, mas não é bem assim. Você não viu o que aconteceu com Irene? Ela teve uma missão como essa, só que o orgulho, que é próprio do espírito, fez com que se afastasse de seus reais motivos. A maioria dos seres humanos, quando são elogiados, homenageados e reconhecidos por algo que fazem, são vistos ou o pior, sentem-se pessoas superiores, acima dos demais. Isso os torna orgulhosos e prepotentes. Por isso, sempre correm o risco de não cumprir sua missão como deveria ser. Na maioria das vezes, o espírito que retorna com esse tipo de missão, é porque já teve outras iguais e fracassou pelo orgulho e prepotência. Volta novamente, na tentativa de, desta vez, superar esses entraves. Podendo assim, cumprir sua missão e se redimir de erros passados. É por esse motivo que as pessoas escolhem nascer pobres. Na maioria das vezes, sim. O dinheiro fácil é outro elemento que causa muito problema para o espírito. O dinheiro foi inventado para dar o bem-estar. Com dinheiro, um empresário dá a muitas pessoas a oportunidade de ter um trabalho e poder assim se manter com dignidade e aos seus filhos, mas quando esse dinheiro é usado para explorar e servir só ao bem próprio, também se torna um perigo imenso para o espírito. Por isso, quando estão planejando o renascimento, muitos, embora aqui na Terra não acreditem, quase sempre escolhem nascer pobres, pois assim terão mais chances de poder cumprir bem suas escolhas. Mas isso nem sempre dá certo, Donata. Conheci muitos que, por não terem dinheiro, cometeram roubos e até assassinatos. Tem razão, Jaime, mas esta também é uma escolha de cada um. Todos sabem que roubar ou matar é um crime não só perante Deus como também perante a sociedade. Ao cometerem esses crimes, é sempre por sua escolha e terão de pagar. Não só perante a sociedade, como perante a Deus também. Nossa, Donata, nunca pensei nesses termos. Existe uma outra profissão e missão que os espíritos não querem ter. Sim, existe outra missão da qual qualquer espírito foge e não deseja, a de ser político. Por quê? O político tem o dever de governar, criar leis que ajudem todas as pessoas de uma nação a progredir a ter uma vida decente. Porém, a maioria deles quando chega ao poder se deixa corromper, não só pelo dinheiro, mas também pelo próprio poder.
O poder faz com que eles se sintam superiores e creiam que podem tudo. A vaidade toma conta de todo o seu ser. Deixando-se corromper, deixam de fazer aquilo para que vieram e perdem uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual. Normalmente, quando morrem, são elogiados por alguns e recriminados por outros, mas eles, só eles, terão de enfrentar sua verdade e quase sempre se arrependeram muito daquilo que fizeram e muito mais do que deixaram de fazer. Por saberem dos riscos que correm é que os espíritos, quando estão planejando o renascimento, fogem dessa missão, mas alguns terão de enfrentá-la. Marina e Jaime iam fazer mais uma pergunta, mas ouviram um gemido agudo. Voltaram-se para Maria Isabel e perceberam pela expressão de seu rosto que ela estava sentindo muita dor. Ieda, desesperada, disse: "Que está acontecendo, doutor? Parece que ela está com dor. O senhor não pode fazer nada para evitar isso." "É isso mesmo o que está acontecendo, Ieda. O efeito da injeção está passando e a dor está voltando." "Então doutor, dê outra injeção." "Pedirei para que a enfermeira faça isso, mas não sei se adiantará." Como viram, o remédio não está fazendo efeito. Imediatamente, atendendo a um sinal do médico, uma enfermeira se aproximou de Maria Isabel e lhe aplicou uma injeção. Imediatamente, ela parou de gemer e fechou os olhos. Parecia dormir. "Ela está inconsciente, doutor." "Sim, Ieda, e ficará assim por algum tempo, mas como já disse, não por muito tempo. Infelizmente, nada mais pode ser feito. Só nos resta esperar." Marina, que até agora estava bem, ao ver o rosto de Maria Isabel se contorcendo de dor, começou a tremer. Lembrou-se do tempo em que sentiu muitas dores e começou a chorar. Donata percebeu e perguntou: "Marina, você está bem?" "Sabe que não, Donata. Por mais que tente, não consigo me sentir bem em um local como este ou ao ver uma pessoa doente e sofrendo tanto." "Sei disso, mas espero que já tenha percebido como um trabalho como este que fazemos ajuda as pessoas. Na hora da verdade todos precisam da nossa ajuda. Estou vendo e tentando me controlar, Donata, mas para mim que tenho bem recente a minha última encarnação, está sendo muito difícil. Se quiser pode sair. Quando tudo estiver terminado pedirei para o Jaime ir chamar você. Quer fazer isso?" Marina sentiu vontade de sair correndo dali, mas sabia que não devia. Donata, percebendo a indecisão dela, disse com a voz firme: "Marina, agora não é hora para isso. Você precisa tomar uma decisão e se quiser ir embora, faça agora ou então faça uma oração e fique firme. Neste momento, mais do que nunca, precisamos estar firmes. Maria Isabel precisa de nossa ajuda e não é com lágrimas que vamos conseguir. A hora é de oração." Marina percebeu que Donata estava nervosa. Com as mãos, enxugou as lágrimas e começou a fazer uma oração. Donata olhou para Ademir e depois para Marconi. Ambos acenaram com a cabeça. Ela colocou a mão sobre a cabeça de Maria Isabel. Embora seu corpo estivesse dormindo, seu espírito estava atento. Começou a falar: "Maria Isabel, a hora de encarar a sua verdade chegou. Não pode mais ser adiada e você não pode mais resistir. Precisa se desprender de tudo, inclusive do seu corpo. Se assim não fizer, a dor aumentará cada vez mais. Está na hora, minha amiga. Seu tempo e sua missão terminaram. Vamos embora." "Não posso, Donata, não posso deixar Ieda." "Pode, deve e precisa, Maria Isabel. Quanto mais resistir, mais sofrerá." "Não posso, você me conhece e sabe como foi difícil criar essas crianças depois que o Josias me abandonou." "Sei, sim, e você se saiu muito bem, mas agora terminou. Você tem que vir conosco e seus filhos terão de continuar a sua caminhada. Tudo o que podia fazer por eles já fez. Agora, depende de cada um o caminho que escolherão para suas vidas." "Não, se eu for embora Ieda não vai saber escolher e vai encontrar um homem que a iludirá e tirará tudo o que consegui com muito trabalho. Ela ficará na miséria como fiquei. Isso não pode acontecer. Não pode continuar fazendo isso, Maria Isabel. Agora tudo terminou. Durante toda a sua vida tentando proteger sua filha, usou de chantagem emocional e fez com que ela ficasse afastada de qualquer homem.
Tentando proteger-la, atrasou a sua evolução. Agora ela terá a oportunidade de caminhar sozinha, poderá fazer suas escolhas e usar seu livre arbítrio. Sua dominação sobre ela terminou. Você não pode fazer isso, Donata. Sabe o que Josias fez comigo? Depois que nos casamos, fez com que eu, confiante, assinasse papéis que eu não me importei em saber para que eram e vendeu tudo o que eu tinha recebido por herança. Depois que havia vendido tudo, me abandonou com 2 crianças pequenas. Tive de lutar muito para conseguir criar meus filhos. Não posso permitir que aconteça com Ieda o que aconteceu comigo. Não pode impedir isso, Maria Isabel. Também não sabe se acontecerá. Não sabemos agora quais foram os planos que Ieda escolheu antes de nascer, por isso não podemos avaliar como teria sido sua vida sem a sua interferência, mas de qualquer maneira, seu poder sobre ela terminou. Chegou a hora. Você acha que, querendo ajudar, prejudiquei minha filha, impedi que ela crescesse? Não posso responder a essa pergunta, pois como já disse, não sei quais foram os planos dela e os seus. Só sei que ninguém tem o direito de evitar que qualquer pessoa viva da maneira como quer e que o espírito é livre e por isso, não pode ser aprisionado. Você errou ao impedir que sua filha vivesse sua própria vida, com erros e acertos e ela errou ao aceitar o seu domínio. Mas, como já disse, não tenho elementos para julgar. O que precisa agora é se entregar e permitir que a levemos em segurança. Tudo o que tinha de fazer aqui na Terra já fez. O que foi feito está feito e ao menos no momento, nada poderá ser mudado. Vamos embora, Maria Isabel. E quando chegar lá, após algum tempo poderá saber se o que fez foi certo ou errado e como acontece sempre, terá outra oportunidade para renascer e desta vez, tentar acertar. Acha mesmo que preciso fazer isso, Donata? Acho, minha amiga. Sabe que, quando chega a hora, temos sempre de ir. Estamos aqui para que nos acompanhe de sua livre vontade, mas sabe que se não fizer isso, teremos de usar a força e isso não é o que queremos. Estamos aqui para ajudá-la. Entregue-se e liberte-se desse corpo pesado. Enquanto Donata conversava sob os olhos atentos de Marina e Jaime, Ademir e Marconi cortaram os fios que estavam nas extremidades e que prendiam o espírito de Maria Isabel ao corpo. Ela sentiu que seus pés e mãos estavam paralisados. Sabia que a hora havia chegado e que realmente não tinha mais como se recusar. Ainda chorando, disse: "Está bem, Donata. Estou pronta." Donata sorriu, olhou para Ademir e Marconi, que imediatamente cortaram os fios restantes. O corpo de Maria Isabel, que permanecia adormecido, estremeceu, ela deu um suspiro fundo e se entregou. Outras entidades que estavam ali esperando aquele momento apanharam com carinho seu espírito e sorrindo, dando adeus, a levaram embora. Marina os acompanhou com os olhos. Evaristo, o médico, percebeu esse momento e olhando para Ieda e Josmar, disse: "Está tudo terminado. Ela agora está com Deus." Josmar, embora como os outros não tenha ouvido a conversa de Maria Isabel com Donata, olhou para o alto e disse: "Vá em paz, mamãe, agora terá de enfrentar a sua verdade, mas sei que se sairá bem." Ieda começou a chorar. O médico, triste por conhecer Maria Isabel há muito tempo, deixou que uma lágrima caísse por seu rosto. Ele, naquele momento, precisava constatar que, embora tivesse muito conhecimento e vontade de salvar as pessoas, naquela hora nada poderia fazer. Josmar, ainda concentrado, pensou: "Obrigado, meus irmãos, por terem estado aqui nesse momento tão importante. Que Deus os abençoe. Como é bonito um momento igual a este, Donata." Sim, Marina, e por mais que participemos de uma equipe como esta, sempre nos emocionamos. Que acontecerá com ela? Como acontece com quase todos, será levada para um hospital e ficará dormindo por algum tempo. Quando acordar, tomará conhecimento de tudo o que aconteceu e terá a oportunidade de rever como foi a sua vida aqui na Terra. Saberá no que foi que errou e no que acertou e poderá, com o tempo, planejar uma nova encarnação. Tentará novamente superar seus defeitos e aprimorar suas qualidades. Esse é o propósito do nosso Criador. É só isso que Ele quer. É maravilhoso, Donata.
Evaristo apertou uma campainha e logo depois duas enfermeiras se aproximaram. Assim que elas entraram, ele apontou para a porta e saiu. Ieda e Josmar o acompanharam. Marina o seguiu com os olhos. Donata, que sempre prestava atenção nela, disse: "Está curiosa para saber o que vão conversar, não é, Marina?" Marina não respondeu, mas olhou ansiosa. "Está bem, vamos, e para ser sincera, também estou." Ademir olhou para ela com desaprovação e disse: "Não tem jeito mesmo, Donata. Você continua a mesma de sempre." Desta vez foi Donata que ficou sem saber o que dizer. Marconi também sorrindo, disse: "Ademir, você agora está pensando como a maioria das pessoas quando acham que, porque alguém morre, sabe de tudo, porém você sabe que não é assim. Ao morrer, qualquer um continua como sempre foi, com seus defeitos e suas qualidades. Donata, assim como Marina, sempre foi curiosa e não deixará de ser por um bom tempo. Pode ir, Donata. Sei que de tudo o que ouvir, terá alguma coisa para nos ensinar. Enquanto vocês três vão e como o trabalho desta noite terminou, eu e Ademir vamos para o jardim. Temos muito que conversar." Donata olhou para Marconi e com um sorriso de agradecimento, colocou um braço sobre os ombros de Marina e o outro sobre os de Jaime. Saíram. Ieda, Josmar e o Dr. Evaristo estavam em uma sala que ficava ao lado direito do corredor. Ieda chorava desesperada e Josmar a abraçava e dizia: "Agora tudo terminou, Ieda. Ela se foi e torçamos para que esteja nos braços de Deus. Não sei o que fazer com a minha vida, Josmar. Não conseguirei viver sem ela. Como não? Agora está livre para decidir o que quer fazer. Você, desde criança, permitiu que ela a dominasse. Isso agora terminou. Está livre, minha irmã, e poderá decidir a sua vida. Poderá fazer suas escolhas sem interferência dela ou de ninguém. O que está dizendo? Sem a presença da mamãe, poderá seguir seu caminho, livre, e poderá fazer suas escolhas. Poderá ser feliz, minha irmã. Por que está dizendo isso? Sabe que ela impediu que você vivesse sua própria vida. Nunca permitiu que você saísse, fosse passear ou dançar como qualquer moça gosta e precisa fazer. Fazia isso para impedir que você conhecesse alguém e se casasse. Ela é nossa mãe e está morta, mas não podemos negar que sempre foi muito egoísta e dominadora. Você deve estar muito nervoso e não sabe o que está dizendo. Ela, desde que papai morreu, nos criou e fez o possível para que tivéssemos uma boa vida. Nos deu educação e estudo. Estudo que você nunca aproveitou. De que adiantou se formar professora se ela nunca permitiu que você saísse de casa para dar aula? Sim, quando papai morreu, ela cuidou muito bem de nós, mas para você o preço foi muito alto. Não acredito que esteja dizendo isso, Josmar. Estou dizendo porque é verdade. Lembra-se do que ela fez quando conheci a Matilde e quis me casar? Claro que me lembro. Ela fez um escândalo e vocês brigaram muito. Mas mesmo assim, você se casou. Sim, eu estava apaixonado e me casei, mas mamãe ficou muitos anos sem querer me receber nem a Matilde. Mesmo quando meu filho nasceu, ela não foi nos visitar nem quis nos receber para conhecer o neto. Só me recebeu quando você me contou que ela estava doente e eu fui até a casa dela. Não sei se me recebeu porque estava com saudade ou porque sabia que ia morrer. Ela era muito ruim, Ieda. Eu sei que tudo isso que está me dizendo é verdade, mas você se lembra de que todas as vezes que quis me libertar, mamãe ficava doente e eu ficava ao seu lado novamente. É verdade, mas você deveria ter se libertado, Ieda. Tinha sua vida para viver. Ela impediu isso. Não fale assim, Josmar, ela era nossa mãe. Você está com muita raiva. Não estou com raiva, Ieda. Durante o tempo em que estive afastado de mamãe me interessei por religião. Estudei, li muito e frequentei muitas religiões, até conhecer a doutrina espírita e nela encontrar respostas para minhas perguntas. Pratico já há vários anos. Por isso, estou dizendo tudo isso a você. Não é porque mamãe morreu que ela se tornou santa. Por tudo o que aprendi, ela terá de responder por seus atos. Aprendi também que o espírito é livre e que, apesar da circunstância que for, não pode ser aprisionado.
Você é livre, Ieda. Ieda começou a chorar com mais força. Josmar a abraçou. Doutor Evaristo se aproximou e lhe deu um pouco de água. Depois que ela terminou de beber a água, saíram com Josmar, dizendo: Vamos embora, Ieda. Preciso cuidar da papelada para o enterro. Saíram abraçados. Donata, Marina e Jaime ouviram a conversa. Marina olhou para Donata e perguntou: do que eles estavam falando, Donata? Do que aconteceu? Mas eles falaram do pai como se ele tivesse morrido e Maria Isabel disse que ele a abandonou. E isso é verdade, mas ela não quis que os filhos soubessem. Sentia-se envergonhada, por isso inventou essa história. Da maneira como é, nunca poderia admitir ter cometido um erro. Erro que ela sempre julgou ter cometido ao escolher Josias para se casar. Ele a abandonou mesmo, Donata. Sim, quando seus pais morreram, por ser filha única Maria Isabel recebeu uma herança muito grande, não só em propriedades, mas em dinheiro também. Ela não era uma jovem muito bonita e sabia disso. Quando Josias apareceu e se interessou por ela, não pensou um minuto em aceitar. Ele era um jovem bonito, educado e soube como conquistá-la. Casaram-se em pouco tempo. Ela sempre confiou nele. Teve primeiro Josmar, depois Ieda e cuidava deles com todo carinho. Josias tomava conta dos negócios e de todo o dinheiro. Com o tempo, ele foi trazendo papéis e ela, confiante, foi assinando. Ele vendeu as propriedades e gastou todo o dinheiro com bebidas e mulheres. Quando não restava mais nada, inclusive a casa em que moravam, ele desapareceu e Maria Isabel nunca mais soube dele. Com 2 crianças pequenas e sem ter onde morar, ela conseguiu em outra cidade, um emprego de doméstica. Nas horas de folga, começou um trabalho de artesanato que havia aprendido no tempo em que estudou em um colégio de freiras. Com a ajuda da espiritualidade, que nunca nos abandona, seu trabalho foi reconhecido e ela progrediu. Criou uma empresa, ganhou muito dinheiro e criou os filhos muito bem. Ambos estudaram e ela nunca, por vergonha de ter sido abandonada e por ter perdido toda a sua fortuna, contou aos filhos o que havia acontecido. Disse a eles que o pai havia morrido. Eles acreditaram, pois quando Josias foi embora, eles eram ainda muito pequenos, por isso só tinham uma leve lembrança do pai. Tudo isso não foi combinado antes que os dois renascessem. Quando tudo é combinado, não podemos nos esquecer de que o espírito está em um ambiente seu, onde se sente protegido e sempre acha que é fácil cumprir qualquer missão. Mas, quando está na Terra em um corpo de carne, tudo fica mais difícil e nem tudo o que foi combinado é feito. Por isso é que temos de voltar muitas vezes para podermos reparar o que fizemos de errado. Maria Isabel e Josias estão há muito tempo renascendo juntos, mas nunca conseguiram se entender. Sempre existiu entre eles muito ódio, não só deles, mas de toda a família. Nesta última encarnação, decidiram que voltariam, ficariam juntos e teriam uma família, porém ele, no meio do caminho sentiu aquele velho ressentimento e abandonou a missão. Ele foi o culpado? Sim, e por isso terá de responder. Por isso, a espiritualidade deu condições a Maria Isabel para que pudesse continuar sua missão. Ela venceu em quase tudo, só errou quando quis e conseguiu dominar a vida da filha. Ieda agora está com 49 anos, perdeu muito tempo submetendo-se aos desejos da mãe, mas como disse Josmar, ainda tem tempo para realizar seus sonhos, sua missão e ser feliz. Que aconteceu com Josias? Ele continuou gastando o dinheiro que roubou de Maria Isabel. Quando gastou tudo, se arrependeu, sofreu muito e terminou se suicidando. Isso faz muito tempo, foi para o vale e está lá até agora. Não sairá nunca? Claro que sim. Maria Isabel, depois de acordar e tomar conhecimento de tudo o que aconteceu, com certeza pedirá ajuda para poder resgatá-lo e com o tempo, terão uma nova oportunidade. Como sabe disso, Donata? Conheço Maria Isabel e Josias há muito tempo. Tem sido sempre assim. Eles fracassam, encontram-se novamente e decidem voltar para tentar outra vez. Essa história é muito bonita, mas até agora não falou sobre a minha missão. Qual foi? Agora não temos tempo para isso, Marina.
Ademir e Marconi estão nos esperando. Marina queria respostas, mas sabia que naquele momento não as teria. Acompanhando Donata e Jaime, foram ao encontro dos dois. Capítulo 9. Lição de humildade. Enquanto tudo isso acontecia, Ademir e Marconi conversavam sentados em um banco que havia no jardim do hospital. Donata, Jaime e Marina aproximaram-se no instante em que Ademir dizia: olhando para esse céu, com suas estrelas e com essa lua maravilhosa, o sol quase nascendo e essa brisa suave, só posso dizer que a criação foi perfeita. Quando ouço falar em Éden e paraíso, acho que os dois são este planeta. Deve ter sido aqui que Deus iniciou a sua criação. Tem razão, meu amigo. Este planeta é maravilhoso mesmo. Tem água em abundância, do rio e do mar, da sua terra brotam alimentos que podem manter uma população inteira. Tudo é perfeito. Alguns animais produzem o leite. Tudo foi criado para o bem. Mas, infelizmente, Deus resolveu criar o homem. Marconi e Ademir olharam para o lado e viram Donata, que rindo, dizia essas palavras. Vocês estão aí? Tem razão, Donata. Apesar de toda essa beleza e do planeta ter tudo para que as pessoas vivessem bem, o homem insiste em destruir. Ademir, você acha que quando Deus criou o homem, ele já não sabia que isso poderia acontecer? Claro que sabia, Marina. Também acho, mas penso que, lá no fundo, ele desejou que fosse diferente. Isso pode ter acontecido, Donata, porém se ele quisesse, poderia ter criado bonecos que seriam controlados por ele, mas não quis. Deu ao homem o livre arbítrio para que ele próprio decidisse a sua vida. É verdade e aconteceu tudo o que estamos vendo. A terra, que não pertence a ninguém, foi dividida em pedaços e cada um se apropriou deles. Para que essa divisão fosse feita, houve ainda muitas guerras, mortes, dor e sofrimento e em nome do progresso, ela está sendo destruída. Será que ele está arrependido? Perguntou Jaime. Não, Jaime, ele pode estar triste, mas não arrependido. Apesar de tudo, muitos espíritos que viverão e ainda vivem na Terra encontraram seu caminho e consequentemente, a luz e hoje trabalham aqui e em outros planetas. Bem Ademir, estamos tendo uma conversa amena, mas sei que não foi para isso que vieram. Fui avisando que viriam, porém quando chegaram, como viram, eu estava tendo muito trabalho para ajudar nossos amigos e não conseguimos conversar. Pode me dizer qual é o verdadeiro motivo para a visita de vocês? Sei que é para me ajudarem em uma missão, mas confesso que não tenho a menor ideia de que missão pode ser. Tem razão, Marconi. Agora, com tudo calmo podemos conversar a respeito. Estamos aqui por causa da Aurélia. Aurélia, o que está acontecendo com ela? Pela última notícia que tive, ela estava bem, sendo criada por Manuela e José. Estava crescendo e se tornando uma linda mocinha. Tudo corria de acordo com o que havia sido planejado. Fiquei tranquilo. O que mudou, Ademir? Sei que com tanto trabalho, você não tem muito tempo para visitar seus amigos. Aurélia agora já é uma mulher. Está formada em farmácia e trabalha em um laboratório. Isso estava planejado. Sim, mas ela agora se encontrou novamente com Alberto. Isso também estava planejado, eles seriam farmacêuticos, se encontrariam, se tornariam amigos e trabalhariam juntos na descoberta de novos medicamentos. Tudo estava planejado, só que ao se encontrarem, Aurélia voltou a sentir aquele amor doentio e para conseguir que Alberto deixasse a esposa e ficasse com ela, se envolveu com forças poderosas. Agora, essas forças estão fazendo a sua cobrança e ela está passando por um momento muito perigoso. Meu Deus, como ela foi se envolver com isso? Não se conformou em não ter Alberto que julga amar e tentou o último recurso. Ela não podia ter feito uma coisa dessas. Não foi isso que decidiram quando planejaram sua encarnação. Ela deveria se livrar desse amor doentio que sempre julgou sentir por ele. Sabe muito bem, Marconi, que nem sempre tudo sai como planejado e que no meio do caminho algumas coisas podem ser mudadas. Isso depende de cada um. Aurélia, apesar de tudo, está usando seu livre arbítrio, por isso, pouco poderemos fazer. Só dependerá dela.
Sabendo o que ela significa para você e para nós é que estamos aqui. Obrigado por terem vindo. Sei que ela pode usar do livre arbítrio, mas pensei que como na última encarnação ela havia sofrido e aprendido tanto, nesta seria diferente. Mas não foi. Na hora da escolha, ela não se lembrando do que havia prometido, colocou tudo a perder e agora está sendo muito ameaçada. Acha que ainda há tempo de a ajudarmos? Não sei, mas podemos tentar. Agora mesmo irei até ela, vocês me acompanham? Claro que sim, para isso estamos aqui. Está bem, vou falar com Lucy, colocar-la a par do que está acontecendo e depois iremos. Vamos com você para nos despedirmos de Lucy. Entraram novamente no hospital. Marina e Jaime acompanharam calado a conversa e como não poderia deixar de ser, estavam curiosos para saberem do que se tratava. Após as explicações de Marconi e as despedidas dos outros, Lucy disse: sei que farão o que for necessário para que Aurélia tenha toda a assistência de que necessita. Que Deus os acompanhe. Já havia amanhecido quando saíram dali e em poucos instantes estavam em um quarto, onde havia uma moça deitada em uma cama. Viram figuras sinistras que riam, rodopiavam em volta da cama e falavam: agora que já fizemos a nossa parte, você tem de fazer a sua. A moça, com olheiras profundas, virava de um lado para outro tentando dormir ou, ao menos, aliviar aquela dor de cabeça que não passava. A um sinal de Marconi, todos ficaram parados e encostados em uma das paredes do quarto, olhando para as entidades que não conseguiam ver luz. Uma porta se abriu e uma senhora entrou. Ela se dirigiu até a cama e demonstrando preocupação, disse: Aurélia, você não pode continuar assim nessa depressão. Precisa abrir a janela. Esse quarto está cheirando mal, parece que você passou a noite toda bebendo e fumando. Não estou sentindo cheiro algum. Estou cansada, mamãe, preciso dormir. Já há vários dias não sai dessa cama nem vai ao trabalho. Seus amigos estão preocupados e telefonam a todo instante, não sei o que dizer. A moça, num gesto furioso, sentou-se na cama, dizendo: diga a eles que morri. Já não disse para a senhora mamãe, que não quero ver ninguém. Quero ficar sozinha, quero morrer. Não fale assim, minha filha. Que aconteceu para que ficasse dessa maneira? Nada, nada aconteceu, mamãe, me deixe em paz, saia do meu quarto. Aurélia, levante-se dessa cama, tome um banho e vá trabalhar. Está na hora, nunca mais voltarei para o laboratório. Por que não? Precisa me dizer o que aconteceu. Não quero mais trabalhar lá. Como não? Você adorava seu trabalho. Adorava, mas não gosto mais. Não posso voltar, não posso. Será que a senhora não entende o que estou falando? Entendo o que está falando, só não entendo o que está fazendo, minha filha. Não precisa entender, só me deixe em paz. Está bem, se não quiser ir trabalhar, não vá, mas precisa fazer qualquer coisa. Levante-se, vá fazer compras. Já faz tempo que não come e se continuar assim, terá de ir a um médico. Está muito fraca e poderá ficar doente. Não quero ir a médico algum, não quero comer, só quero morrer. Será que a senhora não entende o que estou dizendo? Entendo o que está dizendo, só não entendo o motivo. Você é jovem, tem um trabalho de que gosta, que mais quer da vida se ela já lhe deu tudo? Quero paz, mamãe, só isso. Por favor, saia do meu quarto. Manuela, com o olhar triste saiu e assim que se viu do lado de fora, começou a chorar e a dizer: por favor, meu São Judas, ajude minha filha. Não sei nem entendo o que está acontecendo com ela. Sabe que sempre fui de sua devoção e sempre me socorreu nas minhas dificuldades, por isso, sei que atenderá a esse pedido. Agora, mais do que nunca, preciso de sua ajuda. Donata e Marina, que a acompanharam quando saiu do quarto, jogaram luzes brancas sobre ela que, aos poucos, fizeram com que se acalmasse. Manuela terminou de rezar e foi para a cozinha. Precisava preparar o café para o marido e os outros 2 filhos. Donata, Jaime e Marina voltaram para junto de Ademir e Marconi que acompanhavam a dança macabra das entidades. Quando eles se aproximaram, Marconi com lágrimas nos olhos, perguntou:
como ela pode ficar nesse estado, Ademir? Como está vendo, ela está rodeada de entidades que atraiu para seu lado e que só querem receber o que ela prometeu. O que ela prometeu, Ademir? Que, se eles conseguissem separar Alberto da esposa, ela lhes daria bebida e comida. Eles pediram só isso e separaram o casal. Marina, assustada, perguntou. Todos olharam para ela que, no mesmo instante, percebeu que havia perguntado na hora errada. Baixou os olhos. Ademir, percebendo seu constrangimento, respondeu, sim, se separaram, Marina. Isso é horrível. É sim, por isso Aurélia está nessa situação. Quando pediu para que o trabalho fosse feito, não sabia com quem estava lidando, nem quais seriam as consequências. O resultado foi esse. Ela não sabe que eles estão aqui e por que está dessa maneira. Ela não sabe, mas as energias deles são pesadas. O trabalho deu certo, Ademir. Em parte sim, Marina. Em parte, o que não deu certo. Alberto se separou da mulher, mas mesmo que Aurélia tenha se insinuado, ele não lhe deu atenção. Por que não, Ademir? Porque, apesar do trabalho, Marina, Alberto ama a mulher e os filhos. Não está entendendo o que está acontecendo e por que, de repente, começaram a brigar até chegar à separação, mas sabe que se amam e que, em breve, estarão juntos novamente. Aurélia percebeu isso, ficou revoltada e não quer pagar o prometido. Prefere fingir que não mandou fazer o trabalho, sente raiva e vergonha. Por isso eles estão nervosos. Sim, e cobrarão tudo do que julgam ser merecedores. As entidades, que continuavam rodopiando e rindo, pararam de repente, se aproximaram da cabeça de Aurélia e começaram a falar: não adianta, ele não vai ficar com você, mas disso nós não temos culpa. Fizemos o que pediu. Se ele não gosta de você, não é nosso problema. Queremos que pague o que prometeu e como vê, nada mais tem para fazer a não ser se matar. Sua vida nem você valem nada. Você mexe com muitos produtos químicos e não será difícil encontrar um que sirva para que se mate. No mesmo instante, como se os estivesse ouvindo, Aurélia começou a pensar: não deu certo, apesar de estar separado da mulher, ele não quer nada comigo. Sem ele não sei viver. Vou pensar em uma maneira de me matar. É só isso que me resta fazer. Minha vida sem ele não tem valor algum. Amanhã bem cedo, vou até o trabalho e pegarei um produto que me mate imediatamente e não me faça sofrer muito. Não podemos permitir isso, Ademir. Marina disse, quase gritando e muito assustada. Também penso assim, mas nada poderá ser feito. Ela fez, agora terá de sofrer as consequências do seu ato. Ela não sabia o que estava fazendo. Deve ter feito de impulso. Não, Marina, infelizmente não foi de impulso e mesmo que tivesse sido, não existe motivo para se querer o mal de outra pessoa. Ela pensou muito bem no que estava fazendo e até agora não está arrependida. Só está nervosa porque acha que o trabalho não deu certo. Não existe nada mesmo que se possa fazer. Marconi, que ouvia a conversa, disse: Ademir, e se formos conversar com o Bartolomeu, será que ele não encontrará uma maneira de nos ajudar? Sabe o quanto gosto de Aurélia. Não sei se poderá nos ajudar, mas vamos falar com ele. Vamos sim, Ademir. Ele é a nossa única esperança. Está bem, Donata. Vamos até lá. Marina olhou para Jaime e sorriu. Sabia que Aurélia havia feito algo muito grave, mas mesmo assim, sentia pena dela e queria ajudar. Em pouco tempo, estavam em uma casa afastada da cidade. Ficava em um bairro distante e que não parecia ser onde moravam as pessoas ricas. A casa não parecia também ser grande. Pararam em frente ao portão. Ademir, Donata e Marconi pararam ao lado de uma pequena casinha feita de tijolos, coberta com palha e que ficava do lado esquerdo do portão. Marina e Jaime ficaram mais atrás. Após dizerem algo que os dois não entenderam, entraram no quintal. Ao passar pela casinha, Marina, curiosa como sempre, olhou dentro dela e imediatamente, assustada, deu um pulo para trás. Tremendo, perguntou: o que é isso, Donata? Porque dentro dessa casinha há imagens do diabo. Essa é uma casinha de Exu.
As imagens são do diabo, mas não representam a verdade. Os Exus não são o diabo, são guardiões e protegem suas casas e seus filhos. Não estou entendendo e não gosto do que estou vendo. Não conheço essa religião que fala dessas coisas, mas sempre soube que só faz maldade. Quem faz a maldade não é a religião nem Exu. Quem faz maldade são as pessoas que a desejam e que pedem. Aurélia não foi procurada para fazer um trabalho que separasse Alberto de sua esposa. Foi ela quem foi a algum lugar, pediu e deve ter pagado muito bem não só ao encarnado, mas também, como você viu, aos desencarnados. Exu é um orixá que quer dizer Deus do Candomblé e da Umbanda. Religiões que têm por deuses a natureza e que foram trazidas pelos escravos quando aprisionados. Como a crença e o ritual eram proibidos, os negros escravos, para enganarem seus donos, deram o nome de santos da Igreja Católica para seus orixás. Exu, por ser o orixá que está sempre pronto a guerrear para proteger tanto seus filhos como templos e casas dos orixás, foi representado com a imagem de um diabo. Porém, ao contrário, como todos os deuses, ele é muito bonito e só deseja praticar o bem e quando o faz, é sempre com vontade de ajudar, porém, também quando lhe pedem o mal, embora não goste, faz, mas seu preço é muito alto. Tenho mais uma pergunta. Que novidade, Marina? Donata disse, rindo. O que tanto você como Ademir e o Marconi falaram quando passaram pela casinha? É uma casa de Exu, por isso precisa ser respeitada. Como sabemos que ele é o guardião desta casa, ao chegarmos o cumprimentamos e pedimos licença para entrar. Assim fazendo, demonstramos que viemos em paz. Vocês fizeram isso? Sim, Marina, pois todas as religiões e crenças devem ser respeitadas. Cada um, usando de seu livre arbítrio, escolhe aquela que quer seguir. Esta é uma casa dos orixás, Exu é seu guardião, por isso, como todos os orixás, precisa ser homenageado. Os orixás representam para os negros as forças da natureza e ela também deve ser respeitada para que o planeta possa continuar recebendo os espíritos que precisam renascer. Porque quando estamos na Terra, não sabemos isso e não respeitamos a todas as religiões. Porque, como já lhe disse, quando conversávamos sobre a Irene, quando encarnados, não respeitamos um dos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou e deixou: amai ao próximo como a ti mesmo. Marina entendeu, mas queria saber mais, porém se calou e ficou pensando. Donata percebeu que ela queria fazer ainda alguma pergunta, mas disse: agora, vamos entrar, Marina. Ademir e Marconi já devem estar falando com Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? Venha, você logo saberá. Continuaram andando, passaram pela casa da frente e nos fundos do quintal encontraram um enorme galpão. Viram Ademir e Marconi ao lado de um senhor negro e velho que estava sentado em frente à porta de entrada, fumando um cachimbo. Aproximaram-se. Donata se ajoelhou e respeitosamente, beijou a mão do negro. Ele, com a mão, fez um sinal da cruz na testa dela, depois sorrindo e com os olhos brilhando de felicidade, disse: você também veio, Donata. Já tinha ficado feliz quando viu Demir e o Marconi, mas não sabia que você também tinha vindo. Como você tá? Estou muito bem, Bartolomeu, e também feliz por tornar a vê-lo. Você continua falando difícil e bonito, não é mesmo, Donata? Donata sorriu. Ele continuou: faz muito tempo que a gente não se vê, pro que demoraram tanto pra vir visitar o nego. Faz sim, Bartolomeu. Demoramos, mas viemos, como sempre felizes por reencontrar você. E eu tava conversando aqui com as meninos e perguntando se vocês ainda trabalham ajudando aqueles que estão pra morrer. Estamos sim, Bartolomeu. Esse trabalho é muito importante. O que seria do espírito se vocês não tivesse ali pra ajudar naquela hora? Elise ia ficar tudo perdido. Marina e Jaime, receosos diante daquela figura, acompanhavam a conversa. Bartolomeu olhou para um e depois para o outro e voltando-se para Ademir, perguntou: Demir, quem são esses dois que não conheço? O que estão fazendo junto de vocês? São nossos amigos e estão nos acompanhando nesta jornada. Estão aprendendo para depois poderem ensinar.
Olhou novamente para Marina e Jaime e disse: vocês estão em muita boa companhia e se quiser aprender, vão aprender mesmo. Marina e Jaime não conseguiam definir o que estavam sentindo, não sabiam se era medo ou respeito por aquela figura que, para eles, era tão estranha. Eles não conheciam aquela religião que falava em negros velhos. Claro que algumas vezes viram alguma imagem, mas nunca deram muita atenção. Bartolomeu sorrindo, continuou. Tô muito contente em receber todos vocês, mas sei que vocês têm sempre muito trabalho e se vieram até aqui, deve de ter um motivo muito forte. Que motivo é esse, Demir? O que tá acontecendo? Tem um motivo muito forte sim, Bartolomeu. Estamos aqui por causa da Aurélia. Ela de novo? Aquela menina não tem jeito. O que ela fez agora, Marconi? Você sabe o sentimento que sempre existiu por parte dela para com o Alberto. Claro que sei, mas desta vez não ia ser diferente. Eles não combinaram que iam se encontrar, mas só para fazer um trabalho junto. Que não ia existir amo entre as dois. Que iam só ser amigo. Sim, tudo foi combinado, mas quando se encontraram, aquele sentimento voltou e ela, em nome desse sentimento, cometeu uma loucura. Que loucura? Para que Alberto se afastasse de Matilde, ela se envolveu com forças das trevas. Ela fez isso, fez e agora está envolvida por eles que estão fazendo a sua cobrança. Deve de ter feito o mesmo. Assim a Aurélia nunca se conformou em saber que o Sr. Berto não queria ela e que ele só queria assim a Matilde. Você se lembra do que ela fez da última vez? Se lembram da maldade dela? Sim, Bartolomeu, nos lembramos. Ela não podendo ficar com Alberto por ele amar Matilde, ordenou a um de seus escravos para que os matassem. Em sua loucura, dizia que se ele não queria ficar com ela, não ficaria com mais ninguém. Falava com tanta certeza que planejou a morte dos dois e conseguiu. Foi isso mesmo que ela fez, Marconi, e o Pio foi que nunca se arrependeu. Só depois que morreu e foi junto com os amigos dela e sofreu muito foi que se arrependeu e o Sr. Berto e assim a Matilde e você, Marconi, foram lá buscar ela. Foi isso que aconteceu, Bartolomeu. Ela jurou que estava arrependida, pediu para renascer e prometeu que desta vez seria diferente, mas pelo que estamos vendo, não foi. Ela voltou a sentir aquele amor doentio. O que ela sentiu não é amor, Marconi, é orgulho. Ela não se conforma de perder. Ela quer ganhar sempre e só vai sossegar quando conseguir isso. Amo é diferente o que você sentir por ela, Marconi. O seu, sim, é amo. Ao ouvir aquilo, Marconi baixou a cabeça e permitiu que lágrimas caíssem por seu rosto. Marina e Jaime, abismados, entreolharam-se. Bartolomeu, percebendo que Marconi estava triste e chorando, disse: você não precisa ficar assim, Marconi. Sempre foi um menino muito bom. Quando era senhor dono de muitos escravos, sempre tratou muito bem de todos eles. Seu único problema sempre foi assim a Aurélia. Sei que o amor que senti por ela é muito grande e que já fez muita coisa para ajudar ela. Por isso preciso saber por que vieram me procurar e o que vocês que o nego faz. Marconi, emocionado, não conseguia falar. Ademir foi quem respondeu: viemos até aqui, Bartolomeu, para que nos ajude a ajudar Aurélia. Com o que é o ajude? Sabe que sempre respeitamos as crenças dos negros, mas não as conhecemos nem sabemos como lidar com seus rituais e magias. Com o que não conheci, vocês se esqueceram do tempo em que um negui moravam na África. Nós, perguntaram juntos. Faz muito tempo, vocês devem de ter esquecido mesmo. Vocês tudo nasceram, viveram e tiveram as mesmo Deus dos negros. Então você, moça de zóio curioso que tá querendo fazer uma pergunta pro nego. Pode perguntar. Marina, desajeitada por ter sido pega por aquele desconhecido, perguntou. O senhor disse que eu também já fui negra e que já pratiquei essa religião. Como pode ser isso, se hoje sou branca, loira e tenho os olhos azuis? Do jeito que a gente é hoje, não tem nada a ver. Todos os espíritos que existem nesse mundo, já foram negro, vermelho, amarelo e branco. Foram e ainda vão ser. Vocês foram negros e viveram na África.
Como já disse, foi num tempo em que não existia branco por perto. As neg rum livre, vivia feliz, cantavam e dançavam muito, tinham rei, rainha, príncipe e princesa. Adoravam as deus da natureza porque eles sabia que sem a natureza, eles não podia viver. Depois, as brancos chegaram, levaram as negros se embora e fizeram todos eles escravo e foi aí que começou o sofrimento. Quando isso aconteceu, as negros não entenderam pro que aquilo aconteceu, as dispões que morreram, eles entenderam e viram que foi eles mesmo que pediram pra nascer escravo e que é a gente mesmo que escolhe a vida que quer ter. Como faz muito tempo, vocês devem de ter se esquecido mesmo. Mas isso não tem importância. Por isso, Demir, continua falando o que tava falando. Vocês não conheciam essa religião e o que quer saber? Se eu souber, eu respondo. Queríamos que fosse conosco até onde Aurélia está e nos ajudasse a afastar aqueles que estão ao seu lado. Eles a envolveram e ela está prestes a cometer uma loucura. Sabemos que é o único que pode nos ajudar a ajudar, lá. Tu vendo que vocês se aqueceram mesmo, DMR. Se eles estão lá, foi pro que ela chamou e prometeu alguma coisa. Não dá pra gente tirar eles de lá, não. Enquanto não receberem o que ela prometeu, eles não vão sair, não. Marina, novamente, não se conteve e disse, mas se não fizermos isso, ela vai se matar. Moça das olhos curioso, o que você disse? Eles a envolveram e estão dizendo e querendo que ela se mate. Precisamos impedir. A moça sabe como? Não. Também não sei. Impedir que ela se mate, não sei se a gente vai conseguir, mas agora. Tentar fazer que eles entendam que estão no caminho errado, até pode ser. Como, Bartolomeu, como podemos fazer com que entendam que estão no caminho errado? Você é que tem mais jeito para isso, Marconi. Não estou entendendo, Bartolomeu. Por que está dizendo que nós sabemos como fazer? Aqueles que estão com ela são tudo espírito que já nasceram e viveram muitas vezes na terra. Eles estão lá pro que não sabe que tem um lugar melhor. Vocês podem e sabe como conversar com eles, você pode mostrar o outro lugar e, quem sabe, eles aceitam. Você está dizendo que devemos tentar doutrinar, Luz, Bartolomeu. Isso mesmo, Marconi. Vocês estão tão envolvidos que se esqueceram disso, Marconi. Vocês sabem fazer isso muito bem. Não custa tentar. Tem razão, nos esquecemos mesmo. Com licença, posso falar uma coisa? Todos se voltaram para Marina que, aflita, perguntava. Bartolomeu olhou para os demais, sorriu e perguntou. Donata, essa moça da zóio curioso é sua filha? Não, Bartolomeu, por quê? Ela é igualzinha a você. Curiosa, curiosa. Donata e os outros riram. Ela disse. Tem razão, Bartolomeu. Acho que foi por isso que a escolhi para que viesse nesta missão. O negro começou a rir e disse. Você sabe que não é esse o motivo, mas dexa pra lá. O que a moça de zóios curioso quer falar? Por tudo o que vi quando estivemos com Aurélia, aqueles que estão com ela são feios e muito maus. O Senhor disse que eles são espíritos que nasceram e viverão muitas vezes na terra, como pode ser? Moça, você acha que só pro que a gente morrer vira santo? Donata, você que já viu muito espírito nascer e morrer, conta pra que é que acontece quando um espírito mal morre. Você sabe explicar meio que é o. Sabe que o que está dizendo não é verdade, Bartolomeu. Você sabe explicar muito bem e melhor do que eu, mas está bem, vou explicar. Bartolomeu ficou calado, apenas disse, tá bom, Donata, só tô querendo ver se você aprendeu tudo certinho. Está bem, vou tentar explicar, mas se me escapar algo, quero que me ajude. Tá bom, eu judô. Donata olhou para Marina e Jaime e disse, como já conversamos a respeito, quando morremos nada muda, continuamos como sempre fomos. Se fomos bons, ruins, mentirosos e enganadores, continuaremos assim. Bartolomeu, quando nos trouxe a realidade, dizendo que aqueles que estão com Aurélia já por várias vezes, nasceram e viverão na terra, nos lembrou de que eles não são entidades ou deuses. São espíritos que, como todos nós, estão caminhando para a luz. Quando, aqui na Terra, alguém escolhe o caminho do roubo,
assassinato e outros crimes mais, é condenado e enviado para a prisão. Alguns deles conseguem entender que o que fizeram até ali era errado e se esforçam para mudar. Sentem vontade de voltar para o caminho do bem. Outros, infelizmente, não conseguem ou não querem entender e continuam praticando os mesmos erros. Não se arrependeram e, se houver oportunidade, farão tudo novamente. Estes, quando morrem, continuam os mesmos. Durante toda a vida em que viverão na Terra atraíram para perto de si, espíritos desencarnados muito mais cruéis que eles. Esses espíritos os acompanham e quando chega a hora de morrer, eles estão ali, esperando. Assim que o espírito se desprende do corpo, eles, por serem mais fortes, o apanham e o carregam para lugares onde serão aprisionados e se tornarão escravos. Aqueles que estão ao lado de Aurélia provavelmente são escravos que cumprem ordem. Aurélia fez o trato com os chefes, mas quem faz o trabalho e a cobrança são os escravos, pois lhe ensinaram e eles acreditaram que se quiserem continuar bebendo e fumando, terão de trabalhar em troca dessas coisas. Eles não gostam de fazer mal, mas se lhe pedem, fazem. Tudo sempre é feito em troca de cigarro, charutos, cachaça, velas e às vezes, farofa feita com cachaça. A cobrança sempre é feita, não importando para eles se o trabalho deu certo ou não. O que está dizendo, Donata? Eles fazem mal em troca só disso? Podem levar uma pessoa ao suicídio por essas coisas. Sim, Marina, pois para eles essas coisas têm um valor enorme. Eles pensam que é só isso que podem fazer, mas como nos lembrou Bartolomeu, apesar de estarem do lado do mal podem a qualquer momento, entender que não estão bem, que poderiam viver em um lugar melhor e caminham para o bem. Quando isso acontece, equipes preparadas estão sempre a postos e os ajudam. Quase sempre eles são levados de volta para casa em segurança e é também causa de muita felicidade no plano espiritual. Familiares e amigos, que durante muito tempo rezaram e esperaram por esse momento, os recebem com muito amor e carinho. Mas de tudo isso, a maior culpada é Aurélia. Por quê?